Muito boa noite a todos os que costumeiramente se agremiam aqui nesta nossa pequena reunião semanal que procura referir alguns temas do direito notarial. Matéria tão interessante que tem apresentado algumas novidades doutrinárias nos tempos presentes, ou seja, novidades no sentido de renascimento desses estudos. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Colégio Notarial do Brasil, na sua seção do Paraná, a generosa oportunidade que me tem concedido de ali publicar a cada 15 dias textos relativamente ao direito notarial, textos pequenos, textos que me ocorrem sobre temas de interesse do direito notarial, e sobre esses temas nós temos preferivelmente centrado as nossas atenções nestas nossas pequenas explanações semanais. Ocorre que o Colégio Notarial do Paraná publicou até agora 12 pequenos artigos dessa série Notas sobre Notas. E nós estamos exatamente no momento em que a aula correspondente, a exposição correspondente ao 12º texto foi na semana passada. De modo que nessa semana, a exemplo do que ocorreu em semanas anteriores, nós temos que procurar um outro tema para esse nosso encontro, para esse nosso pequeno colóquio. Eu imaginava, inicialmente, de seguir a indicação que houve há 2 semanas, quando tratei de um texto, o início do texto sobre apontamentos a respeito da fé pública notarial, do livro Notas sobre Notas, tomo 1º, publicado pela editorial Lepanto. Mas esta semana me ocorreu de alterar isto, e eu explico as razões. Na semana que vem, se instalará, se Deus permitir, na cidade de São Luís, no Maranhão, a Academia Maranhense de Direito Notarial e Registral. Iniciativa empolgante da Associação dos Titulares do Cartório do Estado do Maranhão, presidida pelo competente e entusiasta dos estudos e das atividades notariais e registrais, Dr. Tiago Estrela. Acolitado ali por um grupo muito amigo e envolvente, cativante, a começar da doutora Mirela Brito, passando ali pela doutora Nádia Buna, pela doutora Graciana Soares, pelas irmãs Rossane e Roceline Rodrigues, com o trabalho competente e administrativo da Alessandra Carvalho, e tudo isso ainda bafejado por um coração que está distante, em certo sentido, fisicamente, está lá no Paraná, mas que continua sangrando, por assim dizer, junto à ATC do Maranhão, do estimado e muito competente José Eduardo de Moraes. Como vai instalar-se essa academia, e para ela vão convergir nomes de outros estados, eu aqui gostaria de lembrar, aqui de São Paulo, a presença muito honrosa e muito justificada, muito merecida, do desembargador Luiz Paulo Aline Ribeiro, do desembargador Vicente Abel Amadei, deste competente e talentoso cientista do direito notarial registral, que é o Dr. Leonardo Brandelli, do Ceará, a querida amiga e liderança magnífica entre os seus pares dos registros das notas, a doutora Thais Luciana Mortielli de Castelo Branco. Eu, então, imaginei de tratar de um tema que vou, em seguida, aqui referir, porque o Dr. Tiago Estrela teve a feliz ideia de que se escolhesse para cada cadeira desta academia, deste sodalício, um nome importante. A doutora Thais Castelo Branco, por exemplo, escolheu, para mim foi uma escolha muito feliz, o nome valiosíssimo de meu saudoso amigo, doutor Gilberto Valente da Silva, grande nome do registro imobiliário e das notas aqui de São Paulo. Então, deu-se o caso que o desembargador Fábio Dalla Vecchia,
justo orgulho do Tribunal de Justiça do Paraná, e que é também um dos acadêmicos desse novo sodalício lá do Maranhão, escolheu como patrono de sua carreira o doutor tabelião, o notário, Rolandino Passagieri. Depois vamos ver que esse nome apresenta algumas variações. E eu fiquei aqui me indagando que coisa interessante é que se recupere uma figura de 9 séculos passados, como foi este príncipe dos notários, príncipe do notariado, Rolandino Passagieri. E achei por bem, de hoje, abrir aqui um excurso histórico, fazer uma brevíssima referência, uma referência periférica da vida deste ancestral dos atuais notários, aquele que esteve no período áureo do direito notarial de Bolonha. E é a isto que eu quero dedicar esta minha pequena exposição de hoje. Eu acho que sempre há um proveito em recuperar a história das nossas instituições, a história dos nossos estudos. Não é só algo como mexer em um museu, ou livros de um museu. É efetivamente ver renascer algumas ideias, retomar algumas ideias, tomar consciência dos acertos e dos equívocos do passado, para que não os repitamos no presente e alertemos para que não se repitam no futuro. Não é? Então, vamos nos dedicar um tantinho a isso. O senhor sabe até porque eu tenho várias vezes repetido isto, iterado nessa afirmação, do quanto devem os notários contemporâneos às antigas escolas do trivium, as escolas, sobretudo, monacais, palatinas, claustrais, catedralícias, em que se cultivavam essas 3 disciplinas das artes liberais: a gramática, a lógico-dialética e a retórica. Isso eu tenho fatigado aqueles que me ouvem de referir. E é dentro desse estudo, junto às escolas do trivium, que emerge uma arte que era chamada ars dictandi. Esta arte é a que, sobretudo, vai nutrir a atividade dos escribas que se converterão um dia nos notários latinos. Séculos depois, eles estarão formados, alimentados desta arte. O nome ars dictandi deixa atrair à partida algo que é verdadeiro, ou seja, que havia a prática do ditado. E por que essa prática do ditado é importante? Os senhores verão como isto tem justificativa. As exposições nas cidades ou nas comunas, ou na atividade administrativa e na atividade judicial, eram quase sempre feitas na língua romance, ou nas línguas romances que se estavam estabelecendo em toda parte. E essas línguas romances, que são, na verdade, alterações, modificações de um latim que serve de base inicial para o desenvolvimento dos vários idiomas, elas são variadas de acordo com o tempo, de acordo com o local, etc. Mas os textos, os documentos que então se escreviam, e eles eram recolhidos por gente que devia manualmente recrutar, textualizar isso que eu via, deveriam escrever-se em latim. Então era importante não só que se soubesse recolher o ditado, quer dizer, ouvir e transferir para o papel, mas, ao mesmo tempo, a arte de rapidamente traduzi-lo, vertê-lo para o latim, como uma medida econômica. Mas a ars dictandi não é só a arte do ditado, ela é muito intensamente uma arte do ditado, mas ela é, sobretudo, uma arte dos dicta. O que é o dicta? O dicta são as coisas que se dizem. É a arte daquilo que se diz e se escreve. Por isso é que se fala ars dictandi, também abrange esse outro sentido, ou seja, um pouco mais extenso do que o mero ato de redigir depois em atenção a um ditado. Ora, nesse período, aí nós estamos falando mais ou menos do meados do século XI, surge o famoso Breviarium de Dictamine, de um autor chamado Albéricos de Monte Cassino, por isso ele é chamado Albéricos Cassinensis. E nós vamos verificar que esse breviário, embora importante, mostra uma característica dos escribas da altura.
porque os antecessores dos notários, e depois os notários também, durante uma época, continuaram sendo assim, não são apenas juristas dedicados a orientar e a documentar atos extrajudiciais, senão que também exerce as funções de secretário judicial. Por isso, esse breviário de dictamen é sobretudo judicial. E isso faz apontar, já para o século seguinte, estamos entrando neste grande século da humanidade, que foi o século XIII, que, a meu ver, foi o século de maior luminosidade até hoje na história humana. Vamos ver que, nesse século XIII, começa a ressentir-se a classe jurídica, a classe dos juristas profissionais, de algo relativo ao direito notarial. É quando, então, entre 1224 e 1234, 10 anos na fixação desta data se justifica porque os textos não são impressos à altura, não existe ainda a impressora. De maneira que, como não existe a imprensa, não existe ainda a tarefa da escrita por meio impresso, esses textos são redigidos e são passados, copiados de um por outro manualmente. E não se sabe muito bem mas se foi em 1224 ou em outra data posterior, até o limite de 1234, mas o fato é que a historiografia mostra o surgimento, então, da Ars Notariae, e de um trabalho chamado Ars Notariae, elaborado pelo primeiro integrante de um grupo de 5 grandes estudiosos do direito notarial, que recolhe, para fazer essa Ars Notariae, um trabalho preliminar, que em parte ele próprio escreveu, chamado Liber Formularis, que eram de fórmulas, formulários, e um trabalho anterior, chamado Formularia Tabellionum. Esse Formularia Tabellionum, durante algum tempo, parte dos historiadores atribuíram ao grande jurista, que foi Irnébios, um jurista mais antigo, medieval, mas mais antigo. Hoje, a historiografia atualizada prefere atribuí-lo a um notário bolonhês, portanto, notário de Bolonha também, mas que não se sabe quem seja, não se consegue identificar. O fato é que esses 2 livros de fórmulas se juntam a um outro trabalho em acréscimo, elaborado por esse primeiro autor da Ars Notaria, quem cria a Ars Notaria, que é Raniero da Perugia. Raniero da Perugia, ou também dito Raniero di Perugia. Raniero enseja, portanto, a abertura deste grupo, ou desse período histórico, que é o da Ars Notaria, e o faz para que, na sequência do trabalho dele, até 1274, 275, se deu o chamado período áureo do notariado, ou do estudo notarial da Itália, e da Itália, porque se trata de Bolonha, de onde surge, de onde emana a maior experiência doutrinária e difusiva do direito, de todo o direito, não só do direito notarial, de todo o direito de que se tem notícia até hoje. 2 outros autores que vão completar o chamado Círculo Áureo, o ciclo de ouro do direito notarial. Um deles, Salatiel. E outro, nem era propriamente de dizer-se adversário de Salatiel, mas verdadeiramente inimigo de Salatiel, os 2 eram realmente inimigos, Rolandino Passagieri, ou Rolandino di Passagieri, que foi o nome escolhido pelo desembargador Fábio Dalla Vecchia como patrono de sua cadeira. A esses 3 nomes, Ranieri da Perugia, Salatiel, também algumas vezes escrito Salatiel, com L no final, e Rolandino Passagieri, se juntam 2 outros nomes com que se concluirá, em 1312, o chamado período da Ars Notaria. Se juntam esses nomes: Petrus de Boateri, ou Pedro Boateri, uma expressão convertida para os nossos tempos, e Petrus de Unzola, ou Pietro da Anzola. Este último morreu em 1312, Unzola, e é por isso que se diz que aí está encerrado o período da Ars Notaria, que tem, portanto, esses 5 grandes práticos e doutrinadores do direito notarial, a saber,
Raniero da Perugia, Salatielli, Rolandino Passadieri, Petrus Boateris e Petrus Giunzola ou Pietro da Anzola. Bom, tratemos então agora um pouquinho sobre a vida do grande Rolandino Passadieri, a quem o desembargador Fábio outorga a honra, e recebe ele também a honra, porque merece esta honra, de escolher como seu patrono na Academia Maranhense de Direito Notarial e Registral. Quando nasceu Rolandino? Sabe-se que nasceu em Bolonha e tem-se mais ou menos a ideia de que terá nascido até, no máximo, o ano 1215. Esse cálculo do ano de 1215 como limite do seu nascimento dá-se em razão de que, em 1234, ele já estava matriculado no Colégio dos Notários, colegiado onde estavam inscritos, matriculados os notários em Bolonha. Há, entretanto, uma probabilidade, talvez um pouco maior, de dizer-se que ele nasceu no ano de 1207. Por que essa data é mais provável? Que indicação haveria para isso? É que há um sepulcro do lado de fora, ao lado da igreja de Santo Domingo, na Praça Santo Domenico, em Bolonha, onde se encontram os restos mortais, ou seja, onde se encontra o corpo, o que sobrou do corpo de Rolandino. E lá existe a indicação da data de sua morte como 1207. Não se pode confiar inteiramente nessa data, porque esse mausoléu, esse monumento, foi refeito várias vezes. E não se tem certeza de que não tenha havido alguma alteração ali por motivo desconhecido. Mas é provável, ou seja, é mais provável que seja 1207, o ano de seu nascimento. Não se sabe o nome de sua mãe. Sabe-se, entretanto, o nome de seu pai. Seu pai se chamava Rodolfino. Naquele tempo não se usava muito sobrenome, mas esse Rodolfino foi conhecido inicialmente como o nome de Rodolfino Albergatori, ou Rodolfino Floretti, ou Rodolfino Fioretta. Fioretta parece que era o nome da mãe do Rodolfino. Albergatori, ou Locandieri, porque ele alugava cômodos. É preciso entender, quando surge a universidade na Idade Média, a universidade não surge como um local. A universidade vai para uma cidade e os professores lecionam onde é possível lecionar. Então, os alunos chegam, e os professores também, começam a alugar locais para ficar. Até um dia podemos tratar desse assunto, que é muito interessante, porque havia verdadeiras negociações com os albergatori, ou seja, os hospedeiros, os estalajadeiros. Mas o fato é que Rodolfino, depois, aí vamos explicar de onde surge o nome Passadieri. Rodolfino depois é nomeado como arrecadador de tributos de pedágio ou de passagem. E por isso ele é conhecido como Rodolfino Passadieri, ou Passadierius, em latim, de onde vem o Passadieri, ou Passedieri, que é o sobrenome que se aponta para Rolandino. Há quem diga, entretanto, que Rolandino pessoalmente não usava esse nome. Preferia dizer-se, embora haja indicações aqui e ali que ele se assinou alguma vez como Rolandino Passadieri, que ele preferia assinar-se Rolandino di Rodolfino di Fioretta, usando, portanto, o prenome do pai e o nome da avó paterna. Mas não se sabe ao certo se foi assim ou não. Ele é conhecido como Rolandino Passadieri, Rolandino di Passadieri, coisa que vai. É certo que ele teve um sobrinho que era filho de uma das irmãs dele, filha, portanto, de Rodolfino, que se chamava Petrizzolo Passadieri, ou seja, usava o apelido ou sobrenome Passadieri. Esse sobrinho também foi notário e trabalhou junto a Rolandino. Rolandino estudou
numa escola de artes notariais, chamava-se, então, arte, a destreza segundo determinadas regras, e, portanto, isso abrangia uma série de atividades, incluindo as técnicas, e, portanto, se fala em arte notarial, junto a três autores importantes. Um autor chamado Azon de Siena, era da cidade de Siena, cidade de Santa Catarina. Um outro autor, o famoso jurista Curtius, e um terceiro chamado Odofredo. Estudou com esses três. E, como eu disse há pouco, no ano de 1234, 3 anos antes de Salatiel, ele conseguiu a sua matrícula no Colégio de Notários de Bolonha. Acontece que, como Rolandino tinha caligrafia, nós temos aqui no Brasil, é frequente falar-se que alguém que tem uma letra bonita tem uma boa caligrafia. Isso é, evidentemente, embora nós falemos assim na linguagem corriqueira, isso já nem é pleonasmo, isso é uma rebarba manifesta. Caligrafia já quer dizer boa escrita, porque vem do grego kalos. Esse adjetivo grego, kalos, kalé, kalon, já significa bonito. Grafos, kalon, ou grafos, kalon. Isso significa já boa escrita, boa grafia. Como ele tinha caligrafia e dominava bem o latim, logo foi trabalhar na chancelaria e ali exerceu, durante algum tempo, funções de natureza não apenas técnica, mas de consulta, e granjeou um grande afluxo de clientes para o seu trabalho. Tinha uma atividade profissional magnífica. E na contramão dessa sua atividade, o seu grande rival em Bolonha era Salatiel. Rival não apenas no trabalho notarial, ou seja, na competição do serviço notarial, mas rival também nas atividades acadêmicas, ou, se quisermos dizer, na atividade de ensino, porque não era necessariamente ligada à universidade, havia uma universidade de artes, em que os dois andaram perambulando e dando aulas ali, mas também havia escolas, e escolas também preparatórias para para o ingresso no colégio notarial. E é tão interessante que entre 1559 e 1561, os dois prepararam. O Rolandino preparou 140 alunos, o Salatiel 145, ou seja, eles competiam em tudo. Mas essa competição tinha um aspecto mais relevante. É que os dois tomaram partido numa luta política dentro de Bolonha, que, aliás, uma luta que tomou toda a parte setentrional da Itália, entre o partido do papado e o partido do Sacro Império Romano-Germânico. Como sabem, aí se dividiam os italianos entre os guelfos e os gibelinos, como falamos em português. Ou, falamos em italiano, os ghibellini. Os guelfos desejavam uma determinada sucessão no Império Sacro Germano-Românico. Sucessão porque um dos imperadores desse grande reino imperial, Henrique V, havia morrido sem deixar sucessor direto. E o papado, de modo geral, mas em particular Inocêncio IV, desejava que uma casa chamada Casa de Guelfo, desse o sucessor. Diversamente, outros, os ghibellini, ou gibelinos para nós, queriam diversos sucessores, que não era aquele indicado pelo Papa. Essa luta inicial, no âmbito do Império, na verdade, com o tempo foi se transformando em lutas locais, com posições totalmente diferentes. Já não estavam mais lutando por questões do Império, estavam lutando por questões locais. Formaram-se grupos opostos entre si que lutavam bastante. Aqui um episódio interessante, antes de voltarmos a Salatiel, envolvendo a figura de Rolandino, porque ao final de uma das batalhas entre guelfos e gibelinos, a vitória dos guelfos levou a que fosse preso, como cativo, o filho do imperador Frederico II, do Sacro Império, chamado Enzo. E o imperador, então, exigiu, com fortes ameaças, que fosse libertado
o filho em troca do pagamento de um resgate. E a comuna de Bolonha se encheu de brio, o espírito bolonhês, não vamos devolver. E consta que se encarregou da resposta a Rolandino, que fez um texto muito altivo. Enzo não foi devolvido, não foi restituído, não fixaram preço algum para o resgate e ele morreu no cárcere. E o texto expondo essa resistência nasceu de Rolandino. Bom, mas o que importa é que em 1274, numa das vitórias operadas pelos guelfos contra os Ghibellini, Salatiel foi expulso de Bolonha e morreu em 1280 no exílio, sem voltar para Bolonha. Rolandino escreveu várias obras. Inicialmente, uma Summa Ars Notariae, ou Summa Totius Ars Notariae, relativamente extensa. Depois escreveu livros menores, escreveu um livrinho chamado Tractatus de Notulis, Tractatus de Notulis. Depois escreveu um livro interessante sobre o ofício de tabelião na área rural e junto aos meios castrenses. E, por fim, escreveu um comentário à Summa, porque a Summa se compunha de 10 livros. Uma primeira parte, com 7 livros, a respeito dos contratos. Uma segunda parte, com um livro a respeito dos testamentos e codicílios. E uma terceira parte, com 2 livros a respeito dos atos judiciais. Eu já lhes disse, o notário trabalhava também com a Secretaria Judicial. Então, o Rolandino resolveu escrever a Aurora, conhecida como Aurora, que era um comentário por meio do qual ele não só acrescentava alguma coisa à antiga Summa, mas corrigia também, retificava algumas passagens que entendia inexatas. Ele escreveu um comentário para os 4 primeiros livros, inteiramente, e para uma parte do 5º livro, desses 10 livros escritos. Posteriormente, Petrus de Unsola resolveu não só comentar os comentários dos 4 livros, eu quer dizer 4 livros e meio, e então, com esse comentário, fez o que se chamou de Meridiana, a Aurora Meridiana, que é, na verdade, a Aurora de Rolandino, complementada por Unsola, e escreveu, mas aí já concluindo esse trabalho depois da morte de Rolandino, o que se chamou de Aurora Complementar, ou Aurora Póstuma, enfim, trabalho posterior àquela aurora inicialmente elaborada por Rolandino. Parece que a morte de Rolandino, a data da morte está bem fixada. Ele morreu no dia 31 de outubro de 1301. Os autores costumam dizer que a morte dele se deu circa 1300, mas hoje há indicações mais ou menos corretas, no sentido de que ele morreu no dia 31 de outubro de 1301. Casou-se 2 vezes, sucessivamente, depois da morte da primeira mulher, se casou uma segunda vez, não teve filhos desse casamento, mas deixou uma descendente, Bartolomeia, uma filha ilegítima, que em determinado momento acabou ingressando num convento dominicano e fez-se monja dominicana. Do ponto de vista doutrinário, deve-se a Rolandino um grande desenvolvimento, sobretudo da parte experiencial. Enquanto Salatiel é tido, por exemplo, por José Bono, que é uma autoridade magnífica do direito espanhol atual, como um autor mais profundo do ponto de vista doutrinário, um trabalho mais profundo, é certo que Rolandino fez um trabalho prático, de indicação de experiência, que parece mais fecundo do que o trabalho de Salatiel, ao menos pela mesma crítica feita por José Bono.
Eu queria aqui, para concluir essas brevíssimas referências à vida de Rolandino, observar que há na introdução de uma edição da Aurora, feita no México, há um trabalho, publicou-se um trabalho magnífico, como de hábito desse autor, de Rafael Nunes Lago, exatamente fazendo um exame da vida e de parte da obra de Rolandino, e também de Unzola. Há um livro muito interessante e muito completo, com acesso a fontes diretamente, de Palmieri, de meados do século XX, também sobre a vida de Rolandino, e se encontram indicações esparsas sobre o seu trabalho. O que é mais importante do que saber todos esses dados históricos e rememorar tudo isso da vida de alguém, é ver a fecundidade com que no século XIII, 5 autores, 2 dos quais, como digo, inimistados entre si, né? Salatiel e Rolandino, 2 autores, e mais 3 outros, se dedicaram tanto a estudar esta disciplina magnífica que é o direito notarial. E ali fincaram, efetivamente, os fundamentos e os princípios daquilo que, ao largo do tempo, será o notariado latino. Os princípios têm em si as conclusões, atuam como premissas de um consequente. Por isso a sua importância. Nos princípios estão já implícitos os consequentes, implícitas as conclusões. Daí a importância de nós sabermos os princípios. Porque manejando os princípios, meditando os princípios, com maior ou menor claridade, vamos encontrar as conclusões. Mas não são apenas princípios no sentido de que trazem consigo as conclusões, mas é que também são princípios no sentido de fundamento. Ou seja, dão os pilares do direito notarial. Daí o relevo de que se estudem esses princípios, esses fundamentos, porque nós encontramos ali exatamente a base do direito notarial. Do contrário, sem essa base, sem o fundamento, passa a ser algo que pode ser atirado de um lado para o outro, por assim dizer, de acordo com o fígado judicial de turno. Se hoje quer de um jeito, vai assim. Quer de outro jeito, vai outro. Levanto de mau humor, decido uma coisa. Levanto de bom humor, decido outra. Não pode ser assim, naturalmente. Máximo quando se trata do tema, da importância do tema da segurança jurídica, que é objeto final do notariado. Bom, era esta a minha pequena exposição de hoje, um pequeno discurso sobre o direito notarial. Espero que não tenha decepcionado aqui essa gente muito boa que comparece para assistir às aulas. Minha sala, estou vendo que a doutora Maria Eduarda de Macedo Dalla Vecchia está aqui e manda um abraço do desembargador Fábio. Muito obrigado, Maria Eduarda. Vamos ver se ela segue os passos da mãe. Né? Doutor Pedro, doutora Isabela, doutora Silvia Pinheiro, doutora Thaís Castelo Branco, doutora Laura. Muito bom. Enfim, deixa eu ver se me ajeito aqui. Doutora Anita Nunes, doutora Ana Paula Freitas, doutor Hilário Lula. Aparecer qualquer dia, doutor Hilário, conversarmos um tanto. Doutora Edmilson, doutor Luiz Macedo, doutora Sônia Batista, doutora Rodrigues Nina, Ellen, estimada amiga Ellen lá da Bahia, viu que o Tiago saiu à frente e montou a academia antes da Academia Baiana. Doutora Nilva Costa, Tiago também aqui, a doutora Bernadette, grande pensadora, Demétrios. Olha aqui, muita gente. Muito obrigado. Eu realmente espero que esta excursão não tenha sido desagradável. As pessoas esperam, às vezes, estudar doutrina e aqui viram um tantinho só da história magnífica do direito notarial. Muito bem. Muito obrigado a todos. Semana que vem é pouco provável que eu consiga estar aqui na nossa reunião notarial, porque justamente haverá o lançamento, até vou aproveitar para falar isso, do livro
Segurança Jurídica e Crise do Mundo Pós-Moderno, terceira edição, lá pela editora Resistência Cultural de São Luís do Maranhão. A curiosidade desse livro, que estará sendo lançado por ocasião de uma aula que eu devo proferir numa universidade maranhense, é que trata-se, como eu disse, da terceira edição de uma mesma obra. A primeira saiu aqui pela Cartier Latam, aqui está, Segurança Jurídica e Crise Pós-Moderna. Está vendo o título? Crise Pós-Moderna. Quando houve a publicação do livro na Espanha, sai com título diverso. Seguridade Jurídica e Crises del Mundo Pós-Moderno. A diferença é que num está crise pós-moderna e no outro crises del mundo pós-moderno. Por que saiu assim? Não me perguntem, porque eu não tenho a menor ideia. O fato é que saiu. Foi muito bem. Ocorre que agora a edição brasileira, a nova edição brasileira, que sai lá pela Resistência Cultural, como editora relevante, tem publicado livros muito interessantes. O Dr. José Loredo Filho merece aplausos por sua atividade. Sai com o título, agora vertido para o português, o título da edição espanhola. Segurança Jurídica e Crise do Mundo Pós-Moderno. Embora a terceira edição, que a editora diz que é a edição definitiva. E como eu disse outro dia ao doutor José Modesto Passo, meu querido amigo, a minha impressão é que a editora está prevendo a minha morte e pondo por conta e risco que se trata da edição definitiva. Muito bem. Mas, então, em vista do lançamento desse livro lá em São Luís, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, é pouco provável que eu consiga fazer esse nosso encontro notarial. Atendendo à instância de algumas pessoas muito amigas e muito generosas, vou tentar ver se consigo transmitir de lá a pequena aula que ministrarei na ocasião sobre o tema da segurança jurídica e crise do mundo pós-moderno ou crise pós-moderna, como queira. Será, enfim, uma explanação geral sobre o material que já se encontra aqui no livro. Muito bem. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa noite. Que Deus a todos nos abençoe.